Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar da página 93 a 96 e o assunto é concordância verbal e nominal. Mas, em primeira mão, nós vamos falar de algumas regras da concordância verbal e em aulas futuras falaremos da nominal. Mas, para começar, você tem que saber que quando nós falamos em concordância, nós estamos falando em alteração que vamos fazer no final, na terminação de uma palavra, para que ela se adapte à outra à qual ela se refira. Se você estiver fazendo essa adaptação for entre o verbo e o seu sujeito, é a hora que você está falando de concordância verbal. Mas se for em relação ao substantivo e os termos que vêm determinando, ou seja, os determinantes do substantivo, aí nós vamos ter uma concordância nominal. Em se tratando de concordância verbal, vamos ver a primeira regra que é em relação ao verbo haver, que nós já sabemos que é muito recorrente nas provas de concurso, e ele pode, às vezes, ter plural, mas há momentos que ele não vai ter plural, ou seja, você vai concordá-lo sempre na terceira pessoa do singular. Isso acontece quando ele tiver o sentido de existir ou estiver fazendo referência a tempo passado. Então, ele só vai ficar no singular nesses dois contextos citados aí, certo? E, às vezes, ele não aparece sozinho, às vezes ele aparece constituindo uma locução verbal, quando ele vai ser o verbo principal. Aí, então, se continua observando nele o sentido de existir ou de tempo passado, então fica tudo no singular, verbo auxiliar, verbo principal, porque a impessoalidade dele vai ser transferida para o verbo auxiliar. Vamos ver alguns exemplos. Você tem, no período, havia muitas pessoas na sala, ou há vários problemas na empresa, observando que eu posso utilizar o verbo no passado ou no presente, mas não importa. Veja que ele está no singular em ambas as orações, porque as duas você pode substituir pelo verbo existir. Havia muitas pessoas, existem muitas pessoas. Na realidade, se fosse para manter o mesmo tempo verbal, nós tínhamos que colocar existiam muitas pessoas. Há vários problemas, existem vários problemas. Então, você observou que o verbo haver, com o sentido de existir, ele fica só no singular. Mas o existir é diferente. O existir é um verbo pessoal, então ele concorda com a palavra a qual ele se refira na frase. Então, aqui ele está fazendo referência a muitas pessoas, porque muitas pessoas vai ser o sujeito de existir agora, muitas pessoas existem, aqui vários problemas existem, então não confunda a questão de o verbo haver está aqui no singular e aqui o verbo existir está no plural, porque o verbo existir ele tem singular e plural porque ele é um verbo pessoal, um verbo que possui sujeito, então com o sujeito ele vai concordar. No fato que, se fosse, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que há um problema, só um problema na empresa. Então, você ia trocar por existe um problema na empresa, certo? É só para que você observe que o verbo existir pode estar no singular ou no plural, conforme o termo ao qual ele se refira. Mas o verbo haver não importa. Se o termo que vem à frente dele está, se está no singular, se estiver no singular, se estiver no plural, você viu que o verbo haver é sinônimo de existir, você usa o verbo haver só no singular. Se ele estiver formando uma locução verbal, você já sabe que aí o primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal. Aí você analisa o verbo principal, é o haver, e tem sentido de existir. Quando eu falo que deve haver, é a mesma coisa de eu dizer aqui que deve existir. Então, deve haver vários problemas, porque eu poderia trocar por devem existir vários problemas. Veja que o verbo auxiliar, acompanhando o verbo haver, tornou-se impessoal como seu verbo principal. Aqui,
como é o verbo existir, já combinamos aqui nos exemplos anteriores que o verbo existir é pessoal, ele vai ser flexionado conforme o termo ao qual ele esteja se referindo na frase. Então, aqui você está vendo que ele está se referindo a vários problemas, que é plural, por isso que o verbo auxiliar foi flexionado no plural, porque aqui ele é auxiliar de um principal, que é um verbo pessoal, um verbo que flexiona. A aplicação do existir, quando aparece o verbo haver, é só para que nós tenhamos certeza de que, se o verbo haver estiver no sentido de existir, ele nunca vai ter plural, só vai ser usado no singular. Não importa se você ou está usando no presente, igual a vários problemas, ou no passado, havia muitas pessoas, ou no futuro, haverá muitas pessoas, não importa o tempo, o que importa é terceira pessoa do singular. Mas ele pode também ser impessoal no sentido de indicação de um tempo passado. Por exemplo, há 3 anos que não vejo minha família. Então, há 3 anos é uma oração elaborada com o verbo haver, fazendo referência a um tempo que já passou. Há 4 dias não a vejo. Há 4 dias, essa primeira oração também tem o verbo haver, também fazendo referência a um tempo já passado. Então, por isso que não importa se é um dia, se é um ano, se são 3, não importa quantos são. O que importa é que o verbo haver indicando tempo passado só se usa no singular, porque ele é impessoal, assim como é impessoal quando tem o sentido de existir, ok? E aí, só para recordar, quando o verbo haver é impessoal, ele só se usa no singular, ele sempre vai ser verbo transitivo direto e aquilo que há acompanhando na oração é o seu objeto direto. Ao passo que, se você tem o verbo existir, aquilo que era o objeto direto do verbo haver é o sujeito do verbo existir, certo? É diferente a classificação sintática, porque os verbos são diferentes. A aplicação de um no lugar do outro é só para constatar o sentido dele. Constatou esse sentido de existir ou de tempo passado, só usa o verbo haver no singular, inclusive o seu auxiliar, se ele estiver numa locução verbal. Treinemos agora a questão 1 em relação a esse assunto que acabamos de dizer. Assim, existem momentos em que você pode priorizar passar mais tempo com os amigos, a família, os filhos. O verbo existir foi usado no plural, tá certo? Aqui ó, ele está no plural, né? Então, beleza. Para concordar com o seu sujeito, com certeza, acabamos de falar que ele é um verbo pessoal. Se ele é um verbo pessoal, ele tem sujeito. E é claro que a regra geral de concordância verbal é o verbo concordar com o seu sujeito. Então, ele está concordando com o seu sujeito, claro, e aqui diz que o sujeito é composto. Para eu descobrir o sujeito, eu pergunto antes do verbo, o que é que existe? Existem momentos, então momentos existem. Então, momentos é o sujeito, ele é simples, ele não é composto. Então, a letra A está fora. O verbo existir poderia corretamente ser flexionado na terceira pessoa do singular. Nesta oração aqui, sem alterar mais nada nela, o verbo existir não pode ir para o singular, porque ele tem sujeito e o sujeito dele está no plural. Então, ali ele não pode ser flexionado no singular. Se o verbo existir fosse substituído pela locução deve haver, resultaria na forma devem haver. Não precisa nem olhar o período para que você saiba que a letra C está incorreta, porque aí você viu que colocou haver porque tem sentido de existir, porque é o existir que está lá na frase. Então, se eu tenho existir, eu posso usar o haver no lugar ou vice-versa. Então, você já sabe que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não pode ganhar plural e nem o verbo auxiliar que o acompanha. Então, mais uma errada. O verbo poder foi usado no singular
porque compõe uma oração com sujeito indeterminado. Você já sabe que sujeito indeterminado é aquele que existe, mas não aparece na oração. Aí eu volto lá no período e vejo onde está o verbo poder e leio. Existem momentos em que você pode priorizar, passar mais tempo com os amigos. Aí eu vou antes do verbo e pergunto, quem é que pode priorizar isso aí? É você que pode priorizar. Então, o sujeito está bem aqui, bem expresso, escrito na oração. Então, ele não é indeterminado. Ele é um sujeito simples, porque tem um núcleo só, e expresso, ou seja, ele é claro, ele é determinado, porque ele apareceu na oração, ok? Então, é isso que vai me levar para a letra E. Se o verbo existir fosse substituído por haver, resultaria na forma A. Então, existem momentos, eu poderia dizer assim, há momentos certinho. E se eu quisesse colocar locução verbal, também poderia. Assim existem momentos, assim deve haver momentos. Então, poderia ter essas duas substituições, então só a letra E que está correta. Na regra 2, nós vamos falar de sujeito simples e quando você encontrar na oração o sujeito e o classificar como simples, você vai observar que há 4 contextos de flexionar o verbo em relação a esse sujeito. Então, o primeiro contexto é a regra geral, que é concordar o verbo com esse sujeito em número e pessoa. Se o sujeito estiver no singular, você coloca o verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, coloque o verbo no plural. Se o sujeito for de primeira, ou segunda, ou terceira pessoa, o verbo também será flexionado, né, nessas pessoas, na pessoa correspondente ao sujeito. Por exemplo, o artista excursionará por várias cidades do interior. O verbo é excursionará, é o verbo excursionar, e você já sabe que eu vou antes do verbo para descobrir o sujeito. Então, eu pergunto, quem é que excursionará? E você vai me responder que é o artista. Olhando para o artista, você vê que só tem um núcleo, que é artista, então você está diante de um sujeito simples, sim. E esse núcleo, ele está no singular. Então, quer dizer, o número é singular, por isso que é excursionará, está no singular. O artista é a terceira pessoa, é de quem eu estou falando, é ele. Então, ó, eu excursionarei, tu excursionarás, ele excursionará. Então, a regra geral de concordância verbal, quando o sujeito é simples, é concordar o verbo com o seu sujeito em número e em pessoa, como você viu nesse exemplo. Mas não é a única forma de concordar. Vamos para a letra B. Às vezes você vai observar, quando encontrar um sujeito simples, que o substantivo que representa o sujeito é um substantivo coletivo. Aquele substantivo que, mesmo estando no singular, ele se refere a uma porção de coisas, uma porção de seres. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque uma frase como esta, a multidão apavorada saiu aos gritos, o verbo é sair. Então, você vem antes do verbo, que é a nossa tática para encontrar o sujeito na oração, e pergunta quem é que saiu. Então, dentro desse contexto aqui, a resposta é claramente a multidão. A multidão saiu. Só que às vezes a pessoa é tentada a concordar o verbo não gramaticalmente, ou seja, não com a palavra que apareceu no período, que é multidão e está no singular. Às vezes a pessoa concorda com a ideia que a palavra dá, que é de muitas pessoas, e vai e coloca o verbo no plural. Não está correto. Então, você tem que observar que o núcleo do sujeito é um coletivo, indica muitos seres, mas está no singular. Aí o verbo vai ficar no singular, ok. Porém, nós temos que lembrar que existe uma observação para esse caso, porque aqui apareceu só o substantivo coletivo formando o sujeito, mas às vezes ele pode aparecer assim, ó,
seguido de um adjunta de nominal, ou seja, de uma expressão que esteja junto ao nome para especificar esse nome, porque multidão poderia ser de qualquer coisa, poderia ser de animais, poderia ser de insetos, poderia especificar que era de jovens, ou de idosos, ou de crianças, por exemplo. Então, falou de pessoas, então está especificando multidão. Então, quando eu pergunto antes do verbo quem é que saiu aos gritos aqui, a resposta vai ser uma multidão de pessoas. Este vai ser o meu sujeito, que continua simples, porque o núcleo é multidão. Só que como ele é um núcleo coletivo, então exigiria o verbo no singular, porque está no singular, embora indique muitos seres, mas aqui ele veio especificado por um termo no plural. Então a gramática permite duas concordâncias. Permite que você concorde o verbo com o núcleo do sujeito, que é o mais comum, uma multidão de pessoas saiu aos gritos, mas também permite que você concorde este sujeito simples não com o núcleo dele, mas com o especificativo dele, o especificador dele, o determinante dele, que é de pessoas e está no plural. Então, uma multidão de pessoas saíram aos gritos. Então, veja bem a questão de se você tiver sujeito coletivo. Você vai concordar, em geral, é o verbo com o seu núcleo, mas ele estando especificado, você pode concordar o verbo também com o seu determinante. E ainda tem mais um caso de sujeito simples, que você vai ter duas possibilidades de concordância. É quando o sujeito estiver representado por expressões partitivas. Então, primeiro você tem que entender o que é uma expressão partitiva. É a expressão que representa apenas uma parte e não o todo. Veja bem, quando você fala a maioria de, ou a maior parte de, a metade de, ou uma porção de, você se refere a um conjunto, mas não a ele inteiro, a uma parte dele, não ao todo. Então, por isso que essas expressões recebem o nome de expressões partitivas. Então, compreendendo que é uma expressão partitiva, você tem que gravar a regra. Às vezes, essa expressão partitiva pode vir também seguida de um determinante, como você viu agora com o substantivo que é coletivo. Então, com o substantivo que é coletivo e com a expressão partitiva, você tem duas formas de fazer concordância, se eles vierem seguidos de um determinante. Veja bem, você vai antes do verbo e pergunta quem resolveu ficar aqui nessa oração. Então, você vê que a maioria dos alunos resolveu ficar. Quem resolveu ficar? A maioria dos alunos. Então, esse é o sujeito. E você vai chamá-lo de sujeito simples, porque o núcleo é esse termo partitivo aqui. Maioria. A maioria resolveu ficar. Mas como ele tem um determinante, e o determinante está no plural, e a gramática nos permite, então, dupla concordância, você pode fazer a mesma coisa que fez com a letra B, com substantivo coletivo. Você pode concordar o verbo com o núcleo do sujeito, que é maioria, está no singular, então o verbo fica no singular, mas você pode concordar o verbo com o determinante do sujeito, que aqui está no plural, então o verbo vai para o plural. Então, o núcleo é singular, mas o determinante é plural. Então, você tem duas possibilidades. A maioria dos alunos resolveu ficar, concordando com o núcleo singular, ou a maioria dos alunos resolveram ficar, concordando com o determinante do núcleo que está no plural. Então, você tem duas opções entre letras B e C. Grave bem o que é que está sendo possível fazer aí, para não confundir com outros casos, porque ainda tem mais um caso aqui em relação a sujeito simples. É quando ele estiver precedido de expressões como cerca de, ou mais de, cerca de, mais de, menos de, ou outras que indicarem quantidade aproximada e tenha ali um numeral, certo? Por exemplo, você vai ter essas expressões e vai ter um numeral. Então, é simples, você simplesmente vai concordar o verbo com o numeral. Veja esses dois exemplos. Com a medida, cerca de 50 milhões de pessoas serão beneficiadas.
Então, eu pergunto, o verbo está aqui, eu pergunto, antes do verbo, quem é ou o que é que será beneficiado aqui? Quem vai ser beneficiado? Cerca de 50 milhões de pessoas. Esse é o sujeito. Aí o sujeito é 50 milhões, porque 50 milhões, esse é o núcleo, é 50 milhões que vai ser beneficiado. E você vê que tem a expressão que indica aproximação, cerca de, quer dizer que não é exatamente 50. Pode ser mais um pouco, pode ser menos um pouco. Então, cerca de dá uma ideia de quantidade aproximada. Então, se você tem uma expressão que passa a ideia de quantidade aproximada e tem numeral com essa expressão de quantidade aproximada, você concorda o verbo com o numeral. Aqui é 50, 50 é plural, por isso o verbo está no plural. Cerca de 50 milhões de pessoas serão beneficiadas. Mas se fosse mais de um senador votou contra a orientação do partido. Então, mais de um também é uma expressão que indica uma quantidade aproximada. É mais de um, não sei quantos, mas é mais de um. Aí, então, logo você pensa assim, ó, quem foi que votou? Mais de um senador. Esse é o sujeito. Aí, se você for só interpretar o sentido, você pensa, se é mais de um que votou, então tem que ser votado, porque não foi só um, é mais de um. Mas quando tem essas expressões no sujeito, expressão que indica uma quantidade aproximada, e tem numeral, esse um aqui é numeral, está querendo referir a quantidade, então você tem que concordar o verbo é com o numeral, e um é singular, então mais de um senador votou, ok? Vamos treinar um pouco com algumas questões. Ninguém machuca os cães e eles também estão mais calmos, não atacam ninguém. Se eu substituísse esse termo ninguém, que é o sujeito aqui, porque o verbo é machucar, e eu pergunto quem é que machuca os cães? Ninguém. Então, esse é o meu sujeito simples aqui, certo? Aí agora a banca quer que nós substituamos esse ninguém por muitos. Então, se eu colocar muitos aqui, ó, como é que eu vou falar? Muitos machucam, né? Tem que ser muitos machucam os cães. Então, eu tenho que ficar com a letra A, ok? Se eu for substituir o ninguém por muitos, mantendo o mesmo sentido, o verbo machucar seria conjugado como machucam. Muitos machucam, ok? Agora nós temos dois períodos e nesses dois períodos nós temos dois verbos destacados. No primeiro nós temos o verbo ter e no segundo o verbo vem, o verbo vir. Então, os pet shops também têm se revelado atraentes. Quem é que tem se revelado atraentes? Os pet shops. Você vê que é um sujeito, é simples, mas está no plural. Então, aí você já constata que esse tem também está na terceira pessoa do plural. Os pet shops quer dizer eles, tá vendo? Terceira pessoa do plural. O verbo está na terceira pessoa do plural. Vamos para o seguinte. Esse tipo de comércio concentra 68% das vendas de produtos e de serviços para animais de estimação no país. Em seguida, vem os supermercados. Aí eu pergunto, quem é que vem em seguida? Quem é que vem? Os supermercados. Embora ele esteja depois do verbo, ele que vem. Então, é ele que é o sujeito. Então, os supermercados vêm. Os supermercados, de novo, é um sujeito simples, mas que está no plural. Os supermercados quer dizer eles vêm. Terceira pessoa do plural, certo? Então, aqui também é terceira pessoa do plural. Ótimo. Agora, se os verbos acima fossem substituídos por termos no singular, então, por exemplo, não seria os pet shops, seria o pet shop. Então, seria o pet shop o pet shop tem se revelado, o supermercado vem a mesma forma verbal. Tem, os pet shops têm, o pet shop tem. Os supermercados vêm, o supermercado vem. Bom, aí é singular. Aí o que aconteceu com a grafia do verbo? Os verbos a serem usados são tem
e vem, aí, ó, do jeitinho que nós colocamos aqui, ó, tem e vem. Porque aqui você está se lembrando, então já achou a resposta, de que os verbos ter e vir, quando estão na terceira pessoa do singular, que é a terceira pessoa do singular, ele tem, ele vem, é igualzinho à terceira pessoa do plural. Eles têm, eles vêm. A grafia é a mesma. Então, para diferenciar singular do plural, nós colocamos acento circunflexo na terceira do plural, certo? Então, essa é a regra, uma regra de acento diferencial que fechou aqui na letra A. A letra B, já de cara a gente tiraria, porque os verbos ter e vir não são verbos que dobram o E. Os verbos que dobram o E são os verbos crer, dar, ler e ver, formando a palavra-chave crer-de-lever. São esses que dobram o E, e quando dobram o E também não tem acento. Nunca tem acento agudo e não sofreria alteração, sofreria, já mostramos lá, ok? Na 3, você tem o verbo estar no seguinte período. Pena que a maioria destes homens não estão no poder. Pena que a maioria destes homens não estão no poder. Aí eu pergunto antes do verbo estar para descobrir o sujeito. Quem é que está no poder ou quem é que não está no poder? A maioria destes homens. Isso é o meu sujeito, e pode ter certeza que é um sujeito simples, cujo núcleo é maioria, certo? Maioria. Aí você já deve estar se lembrando da regra. Maioria é um termo partitivo, porque se refere a uma certa parte dos homens, mas não a todos eles. Então, se é um termo partitivo, você já tem que lembrar da regra. Por isso que tem que assimilar mesmo. A regra diz que quando eu tenho no sujeito um termo, uma expressão partitiva, eu posso concordar o verbo com esse núcleo do sujeito que é a expressão partitiva, mas eu posso também concordar o verbo com o determinante. Maioria, que maioria? Dos homens. Então, estes homens está determinando que maioria é essa. Então, eu poderia, aqui o verbo está no plural, porque veio concordando com o determinante, mas eu poderia também falar que a maioria destes homens não está no poder, certo? Isso aqui é recordando a regra que estudamos agora há pouco. Vou repetir. A maioria destes homens é sujeito. Neste sujeito eu tenho uma expressão partitiva, que se refere a uma parte do conjunto, não ao conjunto inteiro. Ou seja, não se refere a todos os homens, a uma parte deles. Aí, então, a gramática me permite o quê? Eu estou com o termo partitivo seguido de um determinante, que é destes homens. Eu posso concordar o verbo com esse termo partitivo, ele está no singular, então o verbo fica no singular. Ou eu posso concordar o verbo com este determinante que está no plural, o verbo fica no plural. Então, isso é o entendimento do que nós estudamos teoricamente falando. Agora vamos, então, aplicar isso nas alternativas. Vamos ver qual que se encaixa. Inadequado? Não, não está inadequado. Precisa nem continuar. Em conformidade? Sim, está em conformidade. Empregado adequadamente? Sim, está empregado adequadamente. Em desacordo? Não, já vimos que está correto. Então, é uma dessas duas. Vamos ver a explicação que segue depois que falou que está correto. Em conformidade com o que preceitua a regra para essa situação, podendo o verbo concordar indiferentemente com a expressão a maioria de, ou com a expressão posta a ele, estes homens. Bom, é exatamente o que nós conversamos aqui no enunciado da questão. Então, fechou na letra B, porque a letra C começou correta, falando que foi empregada adequadamente, mas a explicação, veja, a norma gramatical determina apenas o uso da terceira pessoa do plural, não é isso que a gramática preceitua. Quando nós temos situações nas quais se verificam expressões partitivas, nós podemos, seguidos de nome no plural, nós podemos concordar o verbo com a expressão partitiva ou com esse nome que está no plural. Foi o que nós dissemos
lá no enunciado, é o que a letra B está dizendo. Cerca de 50 mil pacientes morrem anualmente em decorrência de insuficiência cardíaca, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O verbo aqui é morre. Eu vou antes do verbo e pergunto, quem é que morre? E você me responde, cerca de 50 mil pacientes. Aí você tem que, quando você leu o período, você tem que encaixar isso aí nas regras que você estudou. Então, logo eu vejo, então o sujeito é cerca de 50 mil pacientes, aí eu vou recordar, olha, quando o sujeito tem a expressão, uma expressão que indica quantidade aproximada, e cerca de indica a quantidade aproximada. E fala, e tem um numeral, aí eu já sei, o verbo tem que concordar com o numeral. O numeral é 50, 50 é plural, por isso morrem está no plural. Então é isso aí que é a regra. Então, para eu marcar a alternativa que representa a regra, é uma que diga isso que nós acabamos de constatar. De novo, nós temos um sujeito que tem expressão com quantidade aproximada e numeral. O verbo concorda com o numeral. Então, quando o sujeito é formado por expressões que indicam quantidade aproximada, seguidas de um numeral, o verbo concordará com este numeral que acompanha as expressões. Então, letra A já fechou a nossa resposta. Você recordou a regra de sujeito com expressões que indicam quantidade aproximada mais numeral, ok? E podemos ir para 5. Em seguida, uma equipe de pesquisadores avaliou essas páginas e julgou a felicidade do casal. Então, quem avaliou essas páginas? Quem julgou a felicidade do casal? Foi uma equipe de pesquisadores. Então, aqui eu tenho o sujeito. Aí eu tenho uma equipe de pesquisadores avaliou, julgou, e eu vou ver o que a banca está me pedindo. Assinalar a alternativa que contém a adequada análise da concordância. Então, vamos ver qual é a alternativa A, B, C, D que esteja de acordo com essa análise aqui. Ó. O verbo avaliar e julgar está no singular, com o sujeito, uma equipe de pesquisadores. Aqui é só mais um comentário acerca do que é concordância. A letra A diz o seguinte: no caso de o coletivo aparecer, com licença, deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil, que eu não estou vendo aqui. Isso. No caso de o coletivo aparecer seguido de adjunta de nominal no plural, tem que é equipe de quê? De pesquisadores. O verbo permanecerá no singular ou poderá ir para o plural. Assim sendo, poder-se-ia ter também utilizado avaliaram e julgaram. Então, vamos ver, uma equipe de pesquisadores avaliou, ou uma equipe de pesquisadores avaliaram essas páginas e julgaram a felicidade. Essa aqui já ficou boa, não ficou? Vamos ver a letra B. Quando o sujeito é representado por expressão partitiva, representadas por a maioria de, a maior parte de, a metade de, uma porção de, entre outras, o verbo deve ser empregado exclusivamente no singular. Sabemos que não é assim. Pode ser no singular, se o núcleo estiver no singular, mas se o determinante dele estiver no plural, o verbo também pode ir para o plural. No caso de o coletivo aparecer seguido de adjunta de nominal no plural, lembra do coletivo? Multidão de pessoas saiu ou saíram? O verbo permanecerá exclusivamente no plural. Sabemos que essa não é a regra no caso de coletivo, está errado também. No caso de o sujeito ser representado por expressões aproximativas, representadas por cerca de, perto de, o verbo concorda com o substantivo determinado por elas. Sabemos que quando nós temos expressões aproximativas, se elas estão seguidas, se elas estiverem seguidas de numeral, o verbo vai concordar com o numeral. É essa que é a regra. Dessa forma, a letra A é que ficou certa mesmo,
ok? Então, pode ser avaliou ou avaliaram, concordando também com pesquisadores. E vamos à regra 3 agora. Bom, quando um sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido no plural, por exemplo, quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer, vários, seguido por de nós ou de vós, o verbo pode concordar com o primeiro pronome, na terceira pessoa do plural, ou com o pronome pessoal. Veja, quais de nós, olha, são ou somos capazes? Veja bem, você tem o verbo ser. Então, você vai antes do verbo ser e pergunta quem é que é capaz aqui nesse período. Então, nós estamos diante de um sujeito que é uma interrogação. É por isso que fala lá pronome interrogativo. Esse quais faz uma pergunta. Então, mas acontece, então ele é um pronome fazendo uma pergunta. Acontece que tem outro pronome após ele. Ambos estão no plural. Então, o verbo vai para o plural, logicamente, mas você tem que observar que tem duas opções, mas tem que observar que este primeiro aqui representa a terceira pessoa do plural. E este, o nós, é de primeira pessoa do plural. Por isso, quando fala quais de nós, quais de nós são capazes, tá certo? Você fez a concordância do verbo ser na terceira pessoa do plural, concordando com o primeiro pronome, que é terceira pessoa do plural. Mas poderia concordar com o segundo pronome, mas aí é que você tem que lembrar que ele é de primeira. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, pode também ser quais de nós somos capazes, certinho? Então, se você tiver um sujeito constituído com esta expressão, quais ou quantos, né? Quantos de nós, por exemplo, ou poucos de nós, ou muitos de nós, vários de nós, você vai observar isso. Este pronome que apareceu primeiro é de terceira pessoa. E aí, então, o verbo vai para a terceira pessoa. Mas o outro pronome, se é nós, é de primeira pessoa, então também pode concordar na primeira pessoa. Mas isso é só se os dois estiverem no plural. Se essa frase estivesse no singular, ó, qual de nós, aí agora você só pode concordar com o primeiro, que é ele, que é o núcleo do sujeito aqui. Qual de nós é, ou pode ser no futuro também, será, né? Mas então, ó, qual de nós, eu sou, tu és, ele é capaz? Qual de nós é capaz? Então, aí por que agora o verbo ficou no singular? Porque o primeiro pronome que forma o sujeito está no singular. Então, se o primeiro estiver no singular, o verbo só fica no singular. Essa opção de colocar verbo no plural e concordando com qualquer um dos dois é quando os dois estiverem no plural. Se o primeiro estiver no singular, só concorda com ele. Não tem duas opções, não. Tá bom? Então, é isso aí. E vamos treinar essa regra aí, olha. Quem de nós não tem na memória momentos de infinita alegria na infância? Então, o sujeito é essa expressão, quem de nós? É lógico que é uma expressão interrogativa, está buscando saber quem tem ou quem não tem na memória momentos de alegria. Então, este é o sujeito. Aí você observa que o primeiro pronome, que representa a terceira pessoa, está no singular. E você sabe que acabamos de falar, quando você tem os dois pronomes, o segundo está no plural, mas o segundo não manda aqui não, é só o primeiro que manda. O primeiro está no singular, então o verbo tem que ficar no singular. O segundo poderia permitir concordância com o segundo também, se ambos estivessem no plural. Mas o primeiro estando no singular, é só singular que vai ser permitido. Ok? Então, ótimo, lembramos a regra. Então, vamos agora ver o que dizem as alternativas. No trecho citado, a forma verbal temos poderia ser usada com igual correção em substituição à forma tem. Acabamos de falar que do jeito que está aqui, só o singular é permitido. Então, eu não poderia colocar temos ali, a menos que eu fizesse alguma alteração aqui no sujeito.
Letra B. Se no lugar do pronome quem, ó, agora já está começando a falar para você substituir o pronome quem. Aí agora a coisa vai mudar de figura, tá vendo? Se no lugar do pronome quem fosse usado o pronome quais, aí ó, quais e no plural. Quando o primeiro também está no plural, é a hora que permite duas concordâncias. Então vamos lá. A forma verbal tem passaria a ser tem com acento, quer dizer, tem com acento é plural, atendendo a correta concordância verbal. Então, se eu colocasse aqui, ó, quais de nós não tem, estaria certo. E aí, como eu disse que se os dois estiverem no plural, aí permite concordar com o segundo também, então poderia. Quais de nós tem, o tem concordando com o quais, mas também poderia. Quais de nós temos o temos concordando com o nós, certo? Então, poderia. Então, o que disse na letra B já está correto, só que ela apresentou só uma forma, mas está certo. Se não tiver outra alternativa que apresente as duas, como nós acabamos de ver aqui, a letra B já vai ser a resposta. Vamos ver a letra C. No trecho citado no enunciado, a forma verbal tem poderia assumir, ó, tem no singular, poderia assumir com igual correção as formas tem ou temos. Olha lá, exatamente o que acabamos de colocar, ó, tem ou temos. Então, agora a letra B já estava certa, mas está incompleta, porque não falou a outra possibilidade. Na letra... não, mas na letra C, não. Na letra C está falando as duas possibilidades, mas falou sem substituir o primeiro. Então, aí a letra C está fora. Porque tem as duas possibilidades, sim, como acabamos de fazer, mas é substituindo o primeiro pronome. Se não substituir, é só do jeito que veio a frase matriz. E vamos ver a D. No trecho citado no enunciado, a presença do pronome interrogativo quem torna obrigatório o uso da forma temos. Não, torna obrigatório é o que já veio nela, certo? Então, é a letra B mesmo, embora ela tenha falado só de uma forma, que poderia ser, se substituísse pelo quais, poderia ser o tem com acento, marcando o plural, mas nós sabemos que ainda poderia ter a segunda possibilidade, mas a B já ficou certa. Dados os seguintes enunciados no que se refere à concordância verbal, vamos analisá-los e depois verificarmos quais estão corretos ou qual está correto. O problema das línguas indígenas brasileiras estão no fato de, em sua maior parte, elas serem ágrafas, ou seja, não tem escrita, é só falada, não tem a parte escrita. É isso que é ágrafo. Então, o verbo é estar. Aí eu pergunto, quem é que está no fato de ser ágrafa? Quem é que está ou o que é que está? É o problema das línguas indígenas brasileiras. É isso que é o sujeito, e o núcleo do sujeito é problema. E problema está no singular, e o verbo está no plural. Então, não combinou, certo? Porque mesmo que você tenha um determinante no plural aqui, que problema é esse? Das línguas indígenas brasileiras. Você não tem, não é substantivo coletivo aqui, então não pode, o verbo não pode ir para o plural, não tem expressão partitiva, então os dois casos que permitiriam concordar o verbo com o determinante, não é o caso que nós temos aqui. Então a primeira está errada, já elimina a letra A já foi eliminada, foi a única que trouxe 1. Ainda que houvessem muitas soluções para que as línguas fossem preservadas, ainda que houvessem, o verbo é haver. Aí você logo lembra que o verbo haver pode ter sentido de existir. Ainda que houvessem, ainda que existissem muitas soluções. Viu que é perfeitamente possível colocar o verbo existir no lugar do verbo haver. Então aí você lembra a regra. Quando o verbo haver tem sentido de existir, ele só é usado no singular. E aqui ele veio no plural, então a 2 também está errada. Eu elimino a B, a C, a D, ó, só restou a E. A E diz que só a 3 que vai estar certa. Vamos lá. Quem de nós, olha, é aquele caso de quando o sujeito é constituído de um pronome interrogativo ou indefinido, mais as expressões de nós ou de vós, cuja regra diz o seguinte:
Se o primeiro pronome estiver no singular, o verbo só poderá estar no singular também, certo? Então, e ele está no singular, o primeiro pronome. Então, quem de nós ousaria, então o verbo está aqui, ó, quem ousaria afirmar? Quem de nós, esse é o sujeito, está no singular o primeiro, porque o verbo está no singular, então a 3 está certa mesmo. É surpreendente os dados sobre a quantidade de línguas ainda faladas no Brasil. Aí eu pergunto, o que é surpreendente? A resposta é os dados. Os dados é o sujeito. Os dados é um sujeito no plural. Como eu posso aceitar o verbo no singular? Os dados são surpreendentes. Então, a 4 está errada. Também confirmou que só a 3 está certa, então é a letra E mesmo, ok? E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e insista, persista, nunca desista, que um dia você conquista, ok? Até a próxima, se Deus quiser.